A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando para mais um programa RC Entrevista. Rodrigo Carvalho Entrevista, aqui pela sua 98 FM, a rádio número 1 de toda a região de Apucarana. E também estamos no nosso canal do YouTube, 98 FM Apucarana. Então você pode ouvir e também assistir a esse programa que traz personalidades, que traz pessoas importantes, pessoas que estão fazendo trabalho diferenciado em Apucarana e também em toda a região. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui nos nossos estúdios da Boa Smart, um cara que, além de ser um grande profissional, é meu amigo. Um cara que a gente convive há muito tempo, gosta muito de esporte, principalmente de futebol. O nome dele, o nome dele é Luiz Henrique. Conhece o Luiz Henrique do esporte? Talvez não, mas eu tenho certeza que quem gosta de esporte conhece o Jabá do esporte. Jabá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você é um cara que é apaixonado por futebol. E eu, desde os primeiros contatos que eu tive com o esporte em Apucarana, eu sempre vi você como destaque. Ou na escolinha, ou no trabalho na secretaria, ou lá no estádio municipal, enfim, você é um cara que sempre se destacou. E eu já, há tempo, já falei que queria que você viesse no programa e hoje você aceitou o convite, né? Já tinha aceitado antes, mas hoje deu certo a gente fazer a agenda. Obrigado por estar aqui, Jabá. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite. E cheguei aqui, olhei essa estrutura tua aqui, fiquei muito contente, fiquei feliz, porque eu sou um fã teu, eu já te admirava de muito tempo atrás, né? E agora mais ainda, né? E muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e vou tentar responder as tuas perguntas, vamos relembrar algumas coisas do futebol, né? Tanto profissional como categoria de base, e estou à disposição. Show de bola. Jabá, você é um daqueles apaixonados por esporte, apaixonado por futebol. Diferente, assim, você é diferente, porque você realmente gosta daquilo que você faz. E para trabalhar no esporte, o cara tem que gostar, né? Porque é final de semana fora de casa, o esporte sempre acontece. Para muitos, o esporte é diversão. Para muita gente. E é isso mesmo, é diversão, é alegria, é descontração, mas para você sempre foi trabalho, né? Para mim também, durante muito tempo. Então tem que gostar do que faz. Você gosta do que você faz? Eu gosto, Rodrigo, eu gosto. Comecei no futebol, né? Como atleta de futebol profissional, joguei em alguns lugares e vim aqui para Apucarana, jogar no Apucarana e terminei ficando aqui, né? O meu primeiro emprego aqui em Apucarana foi numa escolinha de futebol, lá no SESI. E fui aprendendo, né, a gostar de outros esportes, vôlei, basquete, handebol, essas coisas todas. Então a gente foi começando a aprender a gostar. E eu acho até que Deus tem um propósito para todos, né, Rodrigo? E que logo após, né, essa passagem minha por essas escolinhas de futebol, começou no SESI, Craques do Futuro, depois fui para um campo do Colégio Agrícola, né? E lá de Apucarana, e terminei ali na Cavan, né, no campo municipal. E logo após entrei na prefeitura e foi aí que eu comecei a me envolver com outros esportes, né? Como eu falei para você, comecei a aprender os outros esportes e coincidentemente vinha trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Esporte, aonde eu acredito que todos que trabalham na Secretaria de Esporte têm a obrigação de saber um pouquinho de cada esporte, né? E fui para a Secretaria de Esporte, mas nunca abandonei o futebol, né? Sempre ali nos campos de várzea, até jogando, né? Depois parei, depois da pandemia não voltei mais a jogar futebol, né? Mas acompanho, né? Vou nos campos para assistir uma partida de futebol de campo, futebol suíço, que eu gosto muito, né? E lá em Apucarana tem várias associações lá com time de futebol suíço, então a gente tem horas gosta, que, né? Gosta. Gosta. Eu tô no meio sempre e vou estar sempre no meio do esporte em si. Ô Jabá, mas vamos voltar um pouquinho então. Onde é que você nasceu? Porque você tá falando que chegou em Apucarana, você é de onde?
Eu sou natural de Maceió, Alagoas, cara. Nossa, cidade ruim pra nascer, hein? Hoje Caramba, Rodrigo, a gente cara. vê... o turismo hoje é muito divulgado, né? Na Nossa, internet, Maceió né? é maravilhosa, E aí cara. a gente vê aquelas praias maravilhosas, aquelas paisagens, aquelas fotos, aqueles vídeos. Você nasceu em Maceió Maceió, mesmo, Maceió. capital do estado. E aí eu fico pensando assim, poxa, para algumas pessoas isso aqui é novidade, é a coisa mais linda do mundo. E eu tive ali. Jogou no Rei Pelé? Joguei no Rei Pelé. A minha base, Rodrigo, eu joguei pelos 2 times de Alagoas. Os dois... CSA? CSA e CRB. E Antigamente CRB. eram os dois os melhores, né? Hoje tem algumas agremiações lá, igual o Asa de Arapiraca, que chega perto dos caras, mas não... Arapiraca é cidade do interior, digamos assim. Interior. Então eu joguei na minha base, eu joguei no CSA e no CRB. Caramba, Jabá. Sabe, moleque. Depois joguei um campeonato juvenil também pelo colégio, né? Que lá tinha muitos colégios que participavam da Federação Alagoana de Futebol. E dali em diante, vim para São Paulo com 11 anos, né? E hoje não existe mais... tem a Várzea em São Paulo, que antigamente era a 2ª divisão, né? Era a 2ª divisão. Hoje, em São Paulo é Série A1, 2, 3, 4, tem um monte de categorias, né? A Várzea hoje jogam vários ex-profissionais, né? Sim, Até sim. que o ex-goleiro do Palmeiras lá, esqueci o nome dele, cara. Jogou junto com o Fernando Praz, uma época, foi campeão... Esqueci agora. Jailson, né? Jailson. Tá jogando na Várzea Os agora. caras investem muito na Várzea, então. sabe? Os caras investem muito. Mas você tava em Maceió, veio com 11 anos pra São 11 anos Paulo. para São Paulo. A tua família veio pra São Paulo? Minha família já morava em São Paulo. Ah, é? Meu pai e minha mãe já moravam em São Paulo muitos anos. E aí cheguei em São Paulo, como eu te falei, e jogando lá mesmo, lá em Osasco. Osasco. Né? Osasco. E depois eu vim aqui para Apucarana, né, jogar aqui na época de uma empresa que estava aqui chamada Dinâmica, né? Vim aqui acertar, joguei uma temporada aqui e... Mas você veio pra jogar em Apucarana, veio pra jogar amador. Não, vim para jogar profissional. Aí é uma história até que, ainda bem que você lembrou. Eu tinha um primo que jogava aqui, Ricardo, ponta direita, No time do Apucarana mesmo. bem moreninho. Então ele em São Na Paulo... época era o Apucarana Futebol Clube. Futebol Clube. Aí ele tava em São Paulo, né, de férias, né? E ele chegou em mim e falou: Biciabá, vamos jantar comigo hoje à noite. Vai ter o presidente do Apucarana, tá vindo aqui para São Paulo e eu vou tentar renovar meu contrato com ele. O presidente era o Jesus Vicentini. E aí nós fomos, né? E aí ele negociando lá, tal. De repente o Ricardo chegou nele e falou assim: olha, esse primo meu joga também. Ele falou: pô, mas pra me contratar ele, eu tenho que ver ele jogando. E aí eu vim pra Apucarana. Quantos anos você tinha? Olha, eu tinha, se eu não tô enganado, eu não sou muito bem de memória, não. Eu tinha uns 22 para 23 anos. 23 anos, tá. Aí o que acontece? E lá jogava na Várzea, ela que era tipo uma 2ª divisão do Paulistão. Isso, aí vim, né, aqui pra Apucarana, fiz tipo um teste, o Jesus Vicentini gostou, né, fiquei aqui e aqui estou até hoje, né. Dizem que quem toma água de Apucarana, quem bebe água de Apucarana não sai nunca mais daqui, né? E aí fiquei, como eu falei pra você, fui pra a escolinha do SESI, depois fiquei... Mas jogou um tempo ali no... Joguei. Aí depois fiquei aqui no SESI, né? Coordenando a escolinha de futebol. Depois fizemos uma parceria com o Palmeiras, né? Craques Futuro, SESI, uma parceria com o Palmeiras. Essa da parceria do Palmeiras foi na época do Marcelo Vilar? Que depois ele foi pro Palmeiras? Era na época do Roma ou não? Não era. O diretor do SESI era o Maurício Mercelian. Palmeirense doente. E aí fiquei lá no SESI com essa parceria com o Palmeiras durante 6 anos, né? E depois aí, como eu falei pra você, fui pro Colégio Agrícola, depois saí pra Cavan e... Mas só que nesse meio tempo aí que eu tava no SESI, durante esses 6 anos,
eu terminava de dar treino na minha escolinha, eu ia assistir o treino das meninas do vôlei do SESI. E aí, eis que eu conheço minha atual esposa, Fabiana, né? Aí começamos a namorar, depois casei. A Fabiana é do esporte também. A Fabiana jogou muito tempo vôlei pelo SESI, já jogava também pelo colégio que ela estudava, o Premem, né? Uhum. Ela era levantadora, então aí fui construindo a minha família, né? Dentro do esporte. Aí veio o Jabazinho, depois veio o Matheus, né? Que é o mais novo. E tamo aí até hoje. Legal demais, Jabá. E eu me lembro que quando eu fiz a faculdade de Educação Física, eu fazia estágio no Lagoão, em Apucarana, e fazia estágio com o Paulinho do Colégio São José. Sim. E o Paulinho, ele é um grande treinador, né? Nossa, Paulinho entende demais, um grande campeão também. Aliás, assim, tem vários caras que são multicampeões de esporte escolar ali em Apucarana. Um deles é o professor Molina, né? O professor Molina é um cara que tem muitos títulos, né? Sim. E o Paulinho também, no Colégio São José, ele ganhava tudo. E eu lembro que o Paulinho falava assim, rapaz, pedra no sapato dos meu time é o time do Jabá. Porque o teu time, a piazada ali era boa, jogava bem demais. É assim, Rodrigo, a gente tinha uma divisão. Infelizmente, a gente tem que falar, tinha uma divisão. O time do Paulinho era o Colégio São José. Sim. Né? Com a estrutura que ele tinha lá e tal. E o Paulinho fez um trabalho lá, eu me lembro nessa época, que agora eu não sei como que tá, mas na época do Paulinho, a piazada lá começava futsal com 4 anos de idade. Sim. E o Paulinho foi um grande incentivador, né? Ali dentro do Colégio São José, né? Sim. Pra molecada ir treinar, a molecada ia treinar. E eu fazia o outro lado da linha do trem, né? Porque a linha do trem dividia o centro com os bairros. Verdade. Então eu tava ali no SESI, aí abrangia tudo ali. Pegava a piazada. Jardim Aeroporto, e tinha muita gente boa de bola. Só precisava de uma oportunidade. A oportunidade ficava muito difícil, por quê? Porque o poder aquisitivo daquele pessoal, de algumas pessoas que estavam indo ali, não dava para você chegar e ficar uma semana em São Paulo para fazer um teste. Mas mesmo assim, eu levei um total de 38 garotos para fazer teste no Palmeiras, né? No Palmeiras? No Palmeiras, A gente tinha parceria e aí eu comecei a pegar amizade com os diretores do Palmeiras e conseguia as fichas, né? Que eram as fichas que eles mandavam, e a gente selecionava os moleques, né? E fazia um trabalho até psicológico na cabeça deles, né? Com certeza. Porque eles nunca tinham saído de Apucarana para lugar nenhum, né? Digamos assim, de bairros mais humildes e tal. Sim. Aí também ajudava muito, né? Alguns lá que não tinham uma condição financeira para ir, a gente dava uma força. Baita assim. De um trabalho social, já lá. Conversava com algumas pessoas. Hoje não, hoje tá mais fácil, pô. Hoje tem muita gente aí, muito empresário aí que ajuda. Vou dar um nome aqui, Luiz Irose. O Luiz Irose é fora de base. É sensacional. Sensacional mesmo. O Luiz Bertoli, pô, é um grande incentivador do esporte. Ajuda bastante. Ajuda bastante, tanto esporte nas escolas como na várzea, sabe? Então, esses garotos iam, eu acompanhava eles, ficava uma semana longe de casa, né? Teve algum desses atletas seus que, assim, que você falou, quem que foi o melhor atleta que você treinou? Olha, eu sei que é difícil de falar, mas... Teve vários garotos, Jefferson, Voltarelli, Marcelo Capeta, né, que os caras falam muito, Marcelo Pereira, que os caras... Bom de bola. Teve a Ademir Galeazzi, um garoto que veio de Planaltina, do Paraná, morou uma semana na minha casa. O moleque era sensacional, né? Por algum motivo ou outro, não foi para frente. Mas teve vários, em Califórnia mesmo, a gente tinha vários. Felipe Ravaneda, o Henrique, Joaquim, o filho do Barnabé, né? Lá aqui de Califórnia aí também. A molecada ia. Jogava muito. Terça e quinta, pô. E não falhava um dia, sabe? Eu cheguei a ter 120 garotos para treinar. Eu dividia o campo do SESI em 4. Colocava uma categoria em cada quadrado. Material eu tinha também. Então eu gostava de fazer. Era um trabalho, como você falou, um trabalho social também. Trabalho social, faz diferença, sabe? Graças a Deus hoje, Rodrigo, eu posso falar para você que eu encontro os ex-atletas meus na rua, alguns bem-sucedidos, né?
médicos, advogados, policiais, né? E em todos os campeonatos ou torneios que existem em Apucarana, que a gente vai e participa não só como coordenador, como espectador, né? Eu vou lá assistir, que eu gosto de assistir. Todos os times têm que ter 2, 3, 4, 5 atletas que passaram por mim. Tudo pai de família. Legal demais. Isso aí né? É gratificante, né, Jabá? Isso que o esporte teve uma tem. passagem que o meu filho foi jogar num campo amador e tinha um ex-atleta meu. E o cara chega em mim até hoje. Professor, tudo bom? Como é que vai? Tá. Ao término do jogo, eu fui lá cumprimentar ele, que ele tinha feito um gol de falta. Ele falou pra mim, Jabá, eu aprendi com você como bater na bola. E falava coisas Sim. que eu falei há 10, 15, 20 anos atrás, cara. Isso aí é muito gratificante. E aí, pra minha alegria, chegou um garotinho, pegou na perna dele e abraçou e falou, chamou ele de pai. E eu olhei pro moleque e falei, meu, seu filho? Ele falou, é. Eu falei, porra, me emocionou na hora, porque eu vi aquele cara ali que é o pai de família hoje, que estava jogando na Várzea, eu vi ele pequenininho, do tamanho do filho dele, cara. Então, você pode contribuir com a formação desse cara e tantos outros, né? Infelizmente, a gente tem algumas decepções na vida também, de encontrar algumas pessoas assim. Eu até falo pra você, 5 numa mão, 2, 3 caras que desviaram o caminho. Acontece, mas faz parte. Não foi falta de conselho. Isso faz parte, mano. E eu tive eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu tive uma situação que esse garoto aí desviou o foco totalmente e se perdeu na vida. E um dia ele veio em mim e me abraçou e chorou. E falou pra mim, se tivesse escutado o que eu tinha falado pra ele, olha só, tinha a mãe, tinha o pai, tinha os irmãos, tinha as irmãs, tinha parentes, todos que falavam a mesma língua minha, né? De tirar Mas é o respeito, né? E o cara chegou, me abraçou e chorou. Eu falei, meu, igual você falou, são coisas da vida e como eu posso falar, Rodrigo, más companhia. Faz você parte. Entendeu? Mas ele não deixa de ser meu amigo, converso com ele, dou conselho pra ele. Agora tá um pouco difícil, né? Porque o cara já cresceu, a cabeça já tem, ele manda na vida dele. Antigamente era a mãe dele, o pai dele e eu que mandava na vida dele. Hoje ele já manda sozinho, por isso que tá numa situação, mas continua sendo meu amigo, sabe? Gosto muito dele. Faz parte, né? Faz parte. Ô Jabá, daqui a pouco nós vamos falar de um atleta específico seu. Tá. Você gosta muito dele, né? Vamos falar daqui a pouco. Demais. Mas antes de falar desse atleta específico, você chegou a ter oportunidade de, nesse trabalho de coordenação técnica, nesse trabalho de estar dentro de uma comissão técnica de futebol, de repente trabalhar no Apucarana, chegou a ter essa oportunidade? Olha, Rodrigo, eu tive uma oportunidade, sim. Foi pouco tempo, mas tive. Mas já deu pra ver algumas situações. Até foi no Roma. No Roma, na época do Sérgio Kowalski? Não, do Kiko. O Kiko, no começo ali. Aí teve o Vitor Nassi, alguns empresários de São Paulo, né? E eu era um dos diretores, né? Só que aí, no momento, só tinha eu de diretor lá aqui em Apucarana, no estádio. Os outros eram todos de São Paulo. E o pagamento dos jogadores vinha na minha conta, tudo certinho. Eu que fazia o pedido do pão, isso, aquilo, outro, tal. E jogadores que chegavam, alojava, e parte de documentação, muita coisa. Diretor de futebol, sim, mesmo. Muita coisa. E era uma coisa que me cativou muito, cara. Gostei muito. Porque uma função que você encaixa mesmo. Eu gosto da organização. Você entendeu? Sabe por que eu te perguntei? Porque eu vi uma foto eu agora não lembrava se era o Roma, se era o Apucarana, mas eu vi uma foto que o pessoal mandou no grupo de esportes que a gente tem lá e tava você lá. Sim. Aí eu falei, que será que função que ele tava fazendo? Então você passou pelo profissional também. Passei pelo profissional. Eu cheguei uma época que eu era auxiliar técnico do Itamar Belas Almas, né? E aprendi muito como auxiliar técnico, como treinador, essas coisas todas, de um cara muito experiente, que era o Itamar Belas Almas na época, né? E fazia o trabalho de diretor, você entendeu? A organização de rouparia, conversava com o roupeiro, questão de material esportivo, viagem, programava essas coisas todas, hotel. E a gente se envolveu, eu aceitei esse desafio
E comecei a gostar. Mas a gente, para algumas pessoas, a gente não é bem visto. Porque a gente gosta das coisas certas e honestas. E no meio do futebol, você sabe como é que é. No meio do futebol é o 2 mais 2 não são 4. São 22. Aumentam, né? E aí a gente escolhe o lado. Ou entra para um lado errado, né? O lado do um para você, 3 para mim. Ou você bate de frente com muita gente. Né? Fala, não, fulano, isso aqui é isso aqui. Se esse copo aqui ele custa R$10, é R$10. Ele não é R$15. Então mas valeu a experiência, valeu, você conhecer, valeu. você... E aí, dentro desse tempo pra cá, Rodrigo, eu estudo muito essas coisas. Como eu tinha falado pra você no bate-papo que a gente teve antes aqui, eu estudo muito, cara. Eu vejo o que um diretor faz, como é que ele age. Porque existem diretores de categoria de base, profissional, essas coisas todas, mas passa a ser uma pessoa só, né? Pra organizar. E a organização, o planejamento no time profissional, desde categoria de base, formação de atleta, viagem, toda essa organização é fundamental. Desde a minha escolinha, Rodrigo, eu organizava eu sozinho, tudo. A papelada era eu que fazia tudo. Você entendeu? Fui visto por algumas pessoas como um cara que tocava uma escolinha de futebol com 90, 100 garotos sozinho e encarava uma categoria de base do Roma na época, encarava o Paulinho, que era difícil. Geracamp, rapaz. Então eu era lembrado por algumas pessoas, pô, mas como, somente uma história rapidinha do Geracamp, um dos donos falava assim, pô, nós somos em 10, 15, cara. Nós temos uma estrutura monstra aqui dentro. E o cara é sozinho. E o cara encara a gente de igual para igual. Tanto é que muitos atletas meus foram pro Geracamp, né? Jogaram lá no Geracamp por uma temporada que eles tinham lá, jogavam o campeonato, se eu não me engano, Liga de Londrina e por aí afora, que eles tinham uma estrutura boa, né? Agora falando mudando um pouquinho até de assunto, Jabá, eu falei desse atleta seu aí, a gente já está caminhando para o final da entrevista. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, está ouvindo no rádio, na 98, está assistindo pelo nosso canal do YouTube. Hoje a gente está conversando com um cara aqui que é apaixonado pelo futebol, trabalha muitos anos nessa área, foi jogador profissional, o Jabá Lima. O Jabá, você teve o prazer de treinar os seus filhos, né? Uhum. Mas o Jabazinho, né, se tornou jogador profissional, o Jabazinho jogou em alguns clubes, inclusive no Apucarana. Conta um pouquinho como é que foi essa formação, como é que foi estar junto com o filho e ver ele crescer, né? E hoje ele tá em Apucarana, né? Tá. Como é que foi esse processo? É até engraçado, né, Rodrigo? Que quando a criança tá na barriga da mãe, chuta muito, né? E aí a Fabiana falava pra mim, nossa, tá chutando muito hoje. Eu falei, pô, quem sabe vai ser um jogador de futebol, né? Mas já torcendo, né? De repente o garoto nasce, o moleque nasce. Canhoto. Você é canhoto? Não. Eu falei, pô, mas era tudo que eu queria, né? E aí botava um carrinho na frente dele, uma bola, bola. E começou a chutar com a esquerda. Falei, pronto, vou treinar. Vai ser um meia esquerda, né? Um 10, né? E aí, daqui a pouco mudou. Aí virou destro. Mas, desde pequenininho, treinava junto comigo. Eu sempre treinava ele junto com uma molecadinha maior, porque lá na frente ele ia segurar a bronca, né? E ia conseguir jogar com 16, 17 anos num profissional, vamos dizer. É o que os times grandes fazem, né? Uhum. Eles colocam o garoto numa categoria acima para ele já começar a acostumar no tranco, né? E foi. E eu comecei a perceber uma situação dele assim, Rodrigo, é que ele nasceu com dom, que eu tinha que só lapidar. E eu era muito exigente com ele, como era exigente com meus ex-atletas. E fui trabalhando ele, colocando na cabeça dele, de repente começou a ser visto no Paraná, em Londrina, para alguns clubes, e ele ia lá, jogava em Londrina, jogou pelo Greminho, jogou pelo Gera, jogou por vários times. Isso aí na infância dele. E o negócio começou a ficar mais sério, né? Ele foi para Minas. O Wesley, que era treinador do Gera,
arrumou ele para ele ir para Minas, chegou lá, ele foi jogar no Sub-17 e já jogou no Sub-19, você entendeu? E aí foi pegando, como diz o palavreado no futebol, foi pegando bagagem, né? De repente veio aqui, disputou 4 temporadas do Sub-19 paranaense. Pelo Apucarana. O Apucarana que era daqui. A maior parte desse período foi titular, né? Sim, titular. O Apucarana era daqui e treinava em Arapongas. E jogava aqui. Depois foi para Ibiporã. Ele também foi. E terminando, e veio aqui, ficou aqui com o Gilberto Ponce. Depois o Douglas comprou o Apucarana Esporte. Ele ficou, fez um bom campeonato. O Sub-19 na época, que foi em 2019, se eu não me engano, terminou como 5º classificado no Paranaense. Isso aí é um feito pro Apucarana que eles vão guardar pro resto da vida. E pegando Coritiba, Atlético Paranaense, ficou Londrina. à frente de Atlético Paranaense, de times grandes, ficou, né? Isso daí é uma coisa que eles vão ter que guardar. E tem um mural lá com os atletas, com as fotos dos atletas. E o jabazinho, né? Ali, destaque. Sim, depois foi pro profissional, se destacou também no profissional, mas infelizmente não teve oportunidade, né? E até que chegou um dia que ele chegou em mim, conversando comigo, e falou: pai, eu quero jogar. Eu não quero ficar só treinando e recebendo. Estamos aqui então hoje, conversamos com o Jabá Lima, meu amigo, um cara que gosta também, né? Assim como eu, apaixonado por esporte e pelo futebol de Apucarana, pelo futebol aqui da nossa região. Olha, muito obrigado pela sua audiência, esse bate-papo foi sensacional. Jabá, obrigado por ter vindo aqui, por ter participado com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo. Deveria ter mais tempo, né, meu? Pra gente falar à vontade, porque a gente, quando começa, não para mais. Mas muito obrigado mesmo, de coração, né? Deus abençoe você no teu projeto e pode ter certeza que você tem um fã teu, um cara que torce muito por você, de longas datas, né? E ver a estrutura hoje, como você falou, não sou profissional ainda, não tenho a estrutura, mas é como se fosse um profissional, né? E muito obrigado. E estamos aí, Rodrigo. A hora que você quiser, a gente volta rapidinho. Agora que a gente pegou o gosto, cara, a gente vai estar aí para falar de outras coisas mais, que o tempo, infelizmente, a gente começa a falar e... Tem muita coisa. Tem muita coisa, né, Rodrigo? Mas obrigado, Jabá. Obrigado mesmo, de coração, pela tua participação. O Jabá hoje que está coordenando as ações ali no Estádio Municipal Olímpio Barreto, né? Olímpio Barreto, que já foi Bom Jesus da Lapa, que já foi Paulo Pimentel, né? Então ele está ali coordenando as ações, inclusive trabalhando aí nos próximos meses, tem bastante trabalho. Estão reformando o muro ali que caiu, né? Até vamos trazer essa informação agora importante, antes da gente concluir o programa. O muro caiu por conta da chuva, mas a prefeitura já está agindo. Já. Logo quando o muro caiu, não deu 20 minutos, eu acho que o prefeito já estava lá no local, né? Para olhar o que aconteceu, para determinar o que tem que ser feito. Já tomou as providências ali mesmo. O Wellington, né? Que é o Tom, que a gente conhece, é o pessoal da... Esse pessoal que mexe com essas situações de reforma, essas coisas todas, já estavam no local, já se programou ali mesmo, já começou a limpeza do local, né? No outro dia, logo cedo, às 6, 7 horas da manhã, os caminhões já estavam lá também com as máquinas, já fizeram a limpeza. E o Apucarana tinha um jogo no sábado agora, né? Contra o Cascavel, sub-20. E o estádio estava em ordem, estava tudo certinho, estava interditado onde tinha que interditar. Agora só esperar o começo da obra, que acredito que em 3 meses fique pronta, né? Que não é uma coisa simples, né? Não é mesmo. É uma coisa simples, né? Então, para que não chegue a fazer uma coisa de qualquer jeito, um mês e pouco, para depois cair de novo. E o prefeito teve a preocupação de ir lá e ver. Ele é engenheiro, né? Ele é engenheiro e analisou a situação, analisou o que tinha que ser feito. E graças a Deus já vai ser feito, já está começando as obras. E quem sabe em 3 meses o muro já vai estar em pé novamente, para que o famoso estádio com 3 nomes, né? Paulo Pimentel, Bom Jesus da Lapa e agora Olímpio Barreto. Né? Esteja em ordem para o Apucarana no ano que vem tentar novamente o acesso à 2ª divisão, né? Já que caiu para a 3ª divisão. Com certeza. Jabá, obrigado pela tua participação. Bom trabalho lá no Estádio Municipal em Apucarana. E a gente agradece a você que nos acompanhou aqui nesse
em mais essa edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Grande abraço e até a próxima. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.